E aí, galera do YouTube, boa tarde, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga. O Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar aí um vídeo a mais no nosso segmento do assunto caça com armas de ar comprimido. Assunto esse que eu não quero comprometer os sobrevivencialistas, mas que eu acho que é importante até nesse aspecto do sobrevivencialismo. Porque em qualquer momento em que você passa por um momento de privação, um momento de anormalidade em relação àquilo que é típico na vida, de atipicidade, você, com certeza, se tiver uma arma de ar comprimida, a sua possibilidade de sobrevivência é aumentada e aumentada em muito, até que socorros que vêm por outras vias cheguem ou processos que restabeleçam a normalidade da vida aconteçam e você possa então retomar a vida nos trâmites como elas são, onde a gente não depende da caça, graças a Deus, em si, para sobreviver. Você pode viver da forma natural. Então eu acho que esse assunto é importante até no aspecto de sobrevivencialismo. E hoje nós vamos falar aqui e colocar também na prática a caça virtual. Qual a função desse exercício de caça virtual? Será um exercício prático, tendo antes um preâmbulo teórico. O exercício é exatamente te preparar para ser um caçador bem-sucedido, porque a gente sabe que em casos de caça, às vezes você tem uma única chance. Se você errar o seu alvo, ele não te dará outra chance, você vai espantá-lo, enxotá-lo, ele vai se distanciar de você e você vai ter que fazer todo o percorrer de novo, todo aquele processo de perseguição, de aproximação, de zoneamento, de ceva, para ter uma outra oportunidade. Então é bom que a gente esteja preparado para a caça. Tendo uma comparação aqui até não muito boa, mas é o que acontece, por exemplo, nas guerras. O soldado não vai para a guerra para lá saber manejar uma arma, usar um recurso, treinar, tirar o alvo. Ele já faz isso em tempos de paz. Quando ele vai para a guerra, ele então está preparado para executar aquilo que ele treinou e ter assim, uma probabilidade maior de vitória. Oi? Ah tá, eu estou indo. Me chamaram lá embaixo lá. Então a caça virtual, ela tem esse benefício. E eu vou usar aqui alvos que são réplicas perfeitas do que é uma caça em si. Eu escolhi ao todo 4 alvos, um rato, um passarinho parecido com bem-te-vi, uma rola juriti, uma pomba. Eu não sei se a pomba eu vou conseguir disparar, porque eu não me lembro se eu cheguei a colocá-la no carro ou não. Mas um coelho. Animais considerados de porte perfeitamente abatíveis com armas de ar comprimido. Depois nós vamos para a prática de coisas maiores e testes também mais aproximados da realidade. Mas eles são animais e aves que a gente sabe que com caça de ar, com ar comprimido você com certeza tem total probabilidade de êxito. Agora é interessante que cada um desses alvos, vocês vão ver, tem uma bolinha vermelha ou mais de uma, que é uma bolinha muito pequena, do tamanho da circunferência do meu indicador ou menor, que nós chamamos de kill zone, que são zonas consideradas letais, que para você ter o êxito de que a sua arma de ar comprimido tenha poder de parada, eu já falei sobre isso no canal, poder de parada e letalidade é uma diferença, um abismo entre as duas coisas, mas é só vocês darem uma olhadinha nos vídeos aí, mas para você ter poder de parada imediato com a arma de ar comprimido, o ideal é que você acerte essas áreas que estão aí zoneadas em vermelhos. Doutora Ayata, mas elas são muito pequenininhas. Sim, na verdade, ela é maior, essa área crítica é maior do que está aí nas figuras.
Porém, nós estreitamos para poder usarmos aqui um conceito que é muito útil você conhecer na caça com arma de ar comprimido, que chama Point Blank Range. No meu canal também já tem descrito o que é o Point Blank Range e eu vou aqui passar brevemente por ele. O que é o Point Blank Range? Quando você dispara em direção ao alvo, você traça uma linha que sai da boca do cano da arma em direção ao centro do alvo. Mas a gente sabe que o projétil ele sobe, é como se ele subisse por causa do mecanismo de mira, ele não sobe, ele só desacelera, ele só desce. Mas em relação ao mecanismo de mira, seja luneta, seja mira aberta, seja rede dot, que está em cima do cano, portanto você vê o projétil por cima dele, dá a impressão de que ele subiu, né? E ele passa acima da sua linha divisada e depois ele desce e coincide com ela. Nesse ponto que ele coincide com ela, se ele passar direto no centro do alvo, você vai acertar no centro. E daí ele começa a descer. O Point Blank Range é esse intervalo de tempo em que o projétil, passando acima da linha divisada e abaixo dela, ele também tocaria o ponto pretendido às suas imediações. Quando a gente conhece o Point Blank Range da arma, você mira e você sabe, se eu não acertar no lugar que eu pretendo, eu vou acertar muito próximo e o efeito será parecido. Ou será tão bom quanto se eu tivesse acertado no lugar. Por isso que nós colocamos Killzones pequenininhos, esperando que o Dr. Hayata acerte pelo menos a mesma proporção dele acima, abaixo ou dos lados, para a gente mostrar o Point Blank Range. Então nos resultados nós veremos se o projeto passou quando estava descendo ou quando estava subindo, ou se eu errei, tá? Quando nós falamos de armas, como as de ar comprimido, que comparada às demais, desprende baixa energia através dos seus projéteis, ou vamos falar assim num linguajar como é de baixa potência, torna-se necessário que você tenha precisão, porque apesar da potência ser baixa, ela é suficiente para abater sim, porém ela terá efetividade, sucesso, se ela acertar áreas críticas do alvo. Como essas áreas críticas são pequenas, como vocês viram nas figuras aí, necessário se faz precisão. Senão você acerta áreas próximas, mas não acerta aquela área ou as adjacências muito próximas a ela ali. Então precisão é essencial na caça com arma de ar comprimido. Muitos atiradores fazem cometem um engano ao misturarem o conceito de precisão com o conceito de exatidão. Quando o assunto é armas e projéteis, o termo exatidão é excluído. Entra-se o termo precisão. E quando se fala de precisão no tiro, independente de ser com arma de ar comprimido ou não, deixa de valer o conceito textual da palavra precisão e passa a valer o conceito estatístico da palavra precisão. Se você for olhar, um dos conceitos de precisão textual é a capacidade que um mecanismo, uma pessoa ou um objeto tem de repetir suas atividades com todos os fenômenos que a envolvem. Então se diz assim, é preciso. Um exemplo, meu relógio é preciso porque ele repete hoje a cronometragem do minuto, da hora, do mesmo jeito que repetiu ontem, sem atrasar e sem adiantar. Então ele é preciso. Em termos estatísticos, o conceito de precisão é diferente. Precisão em termos estatísticos, falando uma linguagem que todo mundo pode entender, sem usar termos técnicos, é o resultado de uma amostragem onde os fenômenos que implicaram no seu resultado, na sua coleta, se aproximaram muito um do outro. Por isso que quando você vai medir a precisão do arma, você faz grupo de tiro.
Não basta você atirar um tiro e acertar, disparar um tiro e acertar o olho da mosca. Você dispara, um acerta dentro, outro do lado, outro um pouquinho de lado, outro em cima, outro embaixo. E quando você pega o alvo, você tem uma amostra de como a sua arma repetiu em momentos diferentes o evento do tiro. Se essa amostragem se alcança mais concentrada, se diz assim, a minha arma é precisa. Ela não precisa de ter sido exata, ter colocado um tiro dentro do outro. Mas na amostragem dos diversos tiros que você fez, ela concentrou esses tiros bem próximos, ela não espalhou esses disparos, então ela é considerada precisa. Por que precisão é um conceito estatístico? Porque nada no ambiente de tiro se repete quando você faz o próximo tiro. O vento que está soprando aqui agora não é o mesmo que vai soprar quando daqui a pouco eu tiver basculado a minha arma e fazer o segundo disparo. A onda de calor que está aqui agora pode se deslocar e chegar uma mais quente, uma menos quente. Então, como o ambiente não é o mesmo, a exatidão fica excluída e a precisão passa a ser a capacidade que a sua arma tem de repetir o fenômeno do disparo, do arremesso do projétil, de forma mais concentrada. Não existe arma que põe um tiro dentro do outro todas as vezes. Pode acontecer uma vez, outra, mas um dentro do outro, essa exatidão ela não existe. Mas se a sua arma agrupa bem, sua arma está aprovada. Agora, para a gente saber se a arma é bem precisa, o ideal ou aconselhável é que se faça 7 ou 10 disparos. Eu preciso dizer uma coisa para vocês aqui, que a doutrina em relação ao tiro com armas de ar comprimido, em relação às muitas escolas de pensamento e de tendências, ela não é tão homogênea quanto é, por exemplo, a doutrina que já rege as armas de fogo. Quando você fala de arma de fogo, há muito pouca discussão, muita pouca lateralidade de ideias que se contrapõem. Porque a doutrina no que diz respeito à arma de fogo está bem mais sedimentada, porque elas são também já estão em uso e mais estudos foram demandados para entendê-la. Ela está muito mais sedimentada do que a doutrina da arma de ar. A da arma de ar ainda há muito cacique, pouco índio, muita gente que quer falar, que quer estabelecer, que quer desfalar, que quer desfazer, mas sem ter um bom argumento. Como essa doutrina, ela ainda tem uma certa volatilidade ou volaticidade, há um método de entender, uma escola de tiro, de leitura estatística, de precisão, que entende que podem ser 10 disparos para você ver se a sua arma é precisa ou 7. Nós vamos explicar aqui por que é a variação desses dois números. Quando você dispara no alvo, normalmente a gente vai lá e você fez 10 disparos. Vamos falar da escola que entende que tem que ser 10 disparos. Você vai lá, o que você faz? Você não olha o grupo que os 10 disparos fizeram. Você mede o tamanho do grupo pelos 2 piores resultados que você obteve no alvo. Então, os 2 disparos que mais se distanciaram, você vai lá e mede. E vamos dizer que os 2 disparos que ficaram mais abertos, mais distantes, deu 2 centímetros. Minha arma agrupa a 2 centímetros em tantos metros. Para essa escola, ela entende que você não deveria disparar 10 tiros, você devia disparar só 7, porque você vai diminuir a quantidade de referenciais estatísticos que contaminam a criticidade e a autenticidade desta prova. A gente vê, por exemplo, quando tem uma política no Brasil, foram entrevistados 4.000 pessoas nas regiões tais, e indicam então por isto que o candidato eleito é A ou B.
Eles não entrevistam mais, vamos supor, de 4 nem menos de 4, porque para a população brasileira a amostragem tem que ser aquela quantidade. Então ela vai refletir toda a tendência de voto do eleitor brasileiro. Assim funciona a escola que entende que se você vai medir os 2 disparos que mais se abriram, você vai fazer com 7. Porque mais contamina, é como se tivesse entrevistado, ao invés de 4 mil pessoas, só 100 pessoas e falasse, não, essas 100 responderam por toda a população brasileira. Ou entrevistasse já ali 10 mil pessoas, parece até que ia ser mais acurado se entrevistasse 10 mil pessoas. Só que a estatística tem essas coisas, esses intervalos, onde ela atua em cima de fórmulas, há uma margem pequena de erro, ela sabe que tem que ser aquela quantidade de pessoas. Assim, então, funciona com tiro. Então, você quer medir entre os seus 2 piores disparos que mais se abriram, dê 7 disparos. Ah, não, eu quero saber se a minha arma é precisa, eu quero dar 10, que é a maior tendência. Como eu falei, como a doutrina não está estabelecida, a maioria das escolas de tiro com arma de ar comprimido, a escola europeia, americana, entende que 10 tiros é menor, porém a medição é diferente. Não é você medir, chegar ali e medir os 2 piores, os que mais se abriram. Você vai olhar como a maior parte dos 10 se concentraram. Então, digamos que eu dei 10 tiros, 3 ficaram bem abertos, mais 7 mais concentrados. Então, a minha arma será medida naqueles 7 que mais se agruparam, não nos piores. Por quê? Porque a representatividade dos piores seriam só 2 furos respondendo por 10. E nós sabemos que eles não dão a opinião dos 10. Os 2 mostraram que a arma fez 2 centímetros, mas os outros 7 mostrou que ela fez só 1 centímetro. Então, como que aqueles 2 que se desviaram vão falar que a sua arma é ruim? Porque só 2 se desviaram e a grande maioria concentrou. Ele não respondeu pela maioria. Então, hoje entende-se que precisão se olha, ou se afere de forma melhor, quando você dispara 10 disparos e você pode desprezar até em torno de 3 deles. Na verdade, existe a escola que adota a fórmula chamada de CEP, que ela entende que você vai considerar nesses 10 só 50% dos disparos. Os 5 que se agruparam melhor vão falar se a sua arma é precisa. Existe a escola que, ao invés de usar o CEP, usa o NR, que entende que tem que ser 54%. Ela é um pouquinho mais elástica, te dá 4% a mais de margem. Então isso nos leva a entender, finalizando aqui, que você deu os 10 disparos. Segundo a escola CEP, você despreza 5. Segundo a escola NR, você despreza 6. E vê 4, perdão, e vê os outros 6 que mais se agruparam, e aquele será o agrupamento da sua arma. Se ela agrupa mais fechado, ela é considerada precisa. Se ela agrupa mais aberto, ela é considerada imprecisa. E o outro passarinho, tipo bem-te-vi, em papelão, é claro, tá? Papel gramatura 180 a 17 metros. Deixa eu posicionar aqui bem a câmera. Dá para ver os killzones aí. Vocês viram lá? Teria sido um abate. Peguei um pouquinho para cima. É alguma tremidinha mesmo que a gente dá, tá? Vamos tentar a cabeça agora do rato. Vamos ver se o Dr. Ayata seria um bom caçador, tá bom? Vamos lá. Também parte do killzone da cabeça foi alvejado lá. Quero crer que tá ficando nítido aí no alvo aí, tá? Vamos na cabeça primeiro. Teria pego no papo dele,
Possivelmente, como a distância são 17 metros, a ave ficasse avariada, mas não teria morrido na primeira se a minha primeira opção tivesse sido a cabeça. Pra vocês verem que às vezes poderia até ter saído voando. Pra vocês verem que às vezes não é questão da arma não, é a gente mesmo. Só que se fosse ave viva, o comportamento era de um ser vivo, né? Vamos no cruzão do peito agora. Mesma distância, 17 metros. Peito primeiro. Teria que ter no tampão da cabeça. Vou tentar no Killzone que está no pescoço agora. Que outra área é letal também, tá? Vamos lá no pescoço. Vamos ver a rola agora, tá? Killzone do peito primeiro e depois vamos fazer o da cabeça. Vamos lá no peito primeiro da rola. Alvejada, direitinho no Killzone, tá? Vamos na cabeça aqui. Disparo fatal. Pessoal, vamos lá no rato agora, 22 metros, tá? Ó, ele tá aí, vamos achar ele aqui. Aí, ó. Vamos tentar o rato aí então agora. Pessoal, vamos na rolinha agora a praticamente 30 metros. Deu 27 metros e meio. Vamos aqui dar um zoom nela. Vou circular aí com o programa para vocês verem onde ela tá aí, tá? Vamos tentar nela essa distância, já num ambiente mais de sombra, simulando um disparo um pouco mais difícil. Vamos dar uma olhadinha lá então. Vamos dar o segundo lá pra gente ver, tá bom? Deixa eu ver lá onde que é que ela tá. Eu tive a impressão que acertei o Killzone sim. Vou tentar a cabeça, hein?
a câmera, o coelho tá lá, ó. Lá do outro lado do córrego. Achei ele aqui. Ah, ele aí, ó. Tá aí o coelho, 80 metros. Vamos tentar pra gente ver o que a gente faz com o coelho a essa distância, tá? Muito próximo ao Killzone. Acertei agora próximo à boca, tá vendo? ...80 metros daqui lá, Aguinaldo. Vou buscar ele lá pra você ver. Pessoal, encerrando o vídeo já aqui em casa agora. O que nós podemos tirar de conclusão é o seguinte. Que caça não é só apontar e atirar. É apontar para o lugar certo e atirar para o lugar certo. Se eu tivesse caçado, digamos que seriam 10 caças. Possivelmente 8 eu traria para casa. Porque o último coelho eu peguei, mas eu não sei se com a distância que eu estava, se a minha arma, pegando onde eu peguei, eu precisava pegar mais do que o Zone mesmo. Se onde eu peguei eu conseguiria resolver, não. Mas fica aí como uma explicação, tá? E deixa eu só voltar aqui, parece que teve a ave também, lá aquele passarinho amarelo, quando eu coloquei lá num galho lá, que também eu peguei mal pegado. É aquele disparo que ali você tá vendo que é papel, mas lá digamos assim, numa caça, eu acertei e vou, mas porque pegou mal pegado, porque se pegar bem é um abraço. Mas isso serve para mostrar que a maioria das vezes a falta de êxito está na mão do atirador. Não estou estimulando caça, mas achei muito legal esse sistema aí desses alvozinhos. Vou comprar mais alguns. Vou chamar o pessoal daqui para ver se a gente faz uma caçada virtual. Se der, vou filmar e colocar para vocês, ok? Gostou? Dá um joinha, doutora Ayata agradece. Abração.